Então vamos buscando manter essa alegria desse nosso reencontro, não só com os amigos aqui do plano encarnado, mas também com os nossos amigos, nossos benfeitores espirituais, que sempre nos amparam, nos orientam, nos ajudam nessa nossa busca dessa iluminação interior, para que possamos alcançar a paz, a harmonia, o equilíbrio e a felicidade. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pelo muito que temos recebido da sua misericórdia, do seu amor infinito. E rogamos a inspiração para a Águida, que vai trazer o tema da noite, e que nós estejamos com os nossos corações e nossas mentes bastante receptivos para absorver, compreender e internalizar esses ensinamentos que aqui vamos receber. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Reencarnacionismo, sim. A humanidade se vê realmente numa bifurcação filosófica. Caminhar na direção da luz com ideais reencarnacionistas, ou vagar sem rumo, dada a escuridão dos caminhos não reencarnacionistas. O homem, crente na imortalidade da alma, tem assim um dilema: aceitar as vidas sucessivas em que a demonstração da justiça e do amor de Deus é evidente, ou adotar a chamada vida única, em que a alma é criada no momento da concepção para o corpo que vai nascer. Às religiões, portanto, cabe o inalienável imperativo de orientar o espírito humano, geralmente confuso, para que não caminhe às cegas ante o labirinto das próprias lutas e dos conflitos conscienciais, impregnados de angústia e sofrimento, de incredulidade e medo. Faz-se necessária, pois, a análise fria das doutrinas em torno das quais gravitam milhões de inteligências encarnadas e desencarnadas. O essencial é que tenha o homem o melhor no sentido da preservação de sua felicidade na Terra ou no espaço. O confronto das doutrinas reencarnacionistas com as não reencarnacionistas, para que se apontem excelências e inconveniências, torna-se imperativo de honesta solidariedade para com aqueles que buscam aturdidos um roteiro espiritual. Martins Peralva, livro O Pensamento de Emmanuel. Boa noite, gente. Os que chegaram depois, boa noite a todos. Hoje nós vamos continuar o estudo do livro A Gênese, ainda no seu capítulo 1,
que tem por título A Natureza da Revelação Espírita. E nos itens anteriores já estudados foi então definido o que era revelação, lembra, a natureza da revelação espírita. Então, o que era revelação, quem são os reveladores, e até o mês passado nós terminamos o dia falando das duas revelações, das duas primeiras, como são consideradas dentro do Espiritismo, que é a primeira de Moisés, que a grande contribuição foi trazer a ideia do Deus único e da Tábua dos 10 Mandamentos. E a segunda, Jesus, que escreveu embaixo, né, da Tábua dos 10 Mandamentos, que Moisés tinha trazido, e incluiu o perdão e lançou algumas luzes sobre algumas coisas, mas dizendo que na época ele não poderia falar com clareza sobre todos os tópicos, mas que ele enviaria o Consolador. Ele falaria ao Pai que enviaria o Consolador, e o Consolador veio na forma do Espiritismo. Então hoje nós retomamos a partir daí. Uma sugestão: se alguém tiver que explicar para alguém o que é o Espiritismo e tiver um tempinho, pegue a partir desse tópico na Gênese. Kardec, ele teve uma capacidade de síntese e de amplitude, quer dizer, ele aborda tudo e tudo com muita clareza. E fica muito fácil entender Posso admitir, Tê? Já admiti. E fica muito fácil você entender a doutrina espírita, a sua constituição. Então, a partir do item 30, Kardec nos traz o quê? Como falamos, a terceira revelação, que é o Espiritismo. Ele diz que o Espiritismo começa nas palavras de Jesus. Ele começa de lá, que Jesus tinha começado nas de Moisés. Então, uma é decorrente da outra. O que é mais importante desta forma que Kardec começa abordando? Sobre a continuidade da vida, sobre a reencarnação, que foi esse tema que nós escolhemos. Então, esse texto do Peralva, ele é mais longo, é que ele entra numa discussão toda de reencarnação que não cabia aqui. Então, nós pegamos só o que era interessante para esse momento do tema do item do dia, ok? Então, quando Jesus fala, ele fala lá com Nicodemos, quando ele dá o exemplo de que o João Batista tinha sido Elias. Então ele já dava noções de uma vida seguida a outra. Então nós tínhamos já essa concepção, mas não havia nada sério, era muito vago. E o que o Espiritismo traz? Ele traz justamente a revelação da existência desse mundo invisível que povoa, né, o espaço. E não se limita a isso, ele dá forma a esse mundo, ele amplia essa crença, ele dá consistência e realidade no modo de pensar. Então ele faz uma abertura muito ampla daquilo que Jesus apenas tinha citado. Jesus só citou porque era o que interessava naquele momento, e ele mesmo disse que o Consolador viria. Então, a partir do Espiritismo, o que nós temos? Essa definição dos laços que unem a alma ao corpo. Então ele vai retirar todos os mistérios que haviam e sempre houveram, né? Os mistérios relativos aos nascimentos e às mortes, que são os nossos dois marcos temporais e extremamente importantes na vida de todos, porque todos estamos sujeitos a eles, certo? Quando ele faz isso, nós ficamos sabendo o quê? De onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui na Terra, por que nós enfrentamos sofrimentos temporários. E conforme tudo isso vai sendo entendido, tudo isso vai sendo conhecido, vai ficando muito claro para nós a justiça do nosso Criador, a justiça de Deus. E nós aprendemos com o Espiritismo que a alma progride.
Isso é um dado fantástico, porque tem gente que acha que não existe progresso, que a alma vai ter uma única encarnação e do jeito que ela ficar, ficou. E já no Espiritismo nós sabemos que nós vamos nos aperfeiçoando até chegarmos o mais próximo que for possível de Deus. Nós nunca seremos perfeitos como Deus é, mas nós temos um nível de perfectitude que nós vamos alcançar no decorrer do nosso empenho nesse sentido, ok? E vai ser o quê? Nós sabemos o quê? Que todas as almas possuem, pelo Espiritismo, o mesmo ponto de partida. O que significa isso? Deus não cria uma alma diferente da outra. Deus não cria seres diferentes dos outros. Todos fomos criados simples e ignorantes, com uma trajetória a ser percorrida até chegarmos à perfeição relativa que nos cabe um dia, ok? E nós vamos conseguir isso por meio de quê? Pela utilização do nosso livre-arbítrio. Nós é que vamos dar o tom, a velocidade, o movimento que nós vamos fazer para alcançar esse objetivo da perfectitude. Então somos todos criados iguais, temos a mesma essência, Deus não criou uma pessoa diferente da outra, nós temos o mesmo destino e a mesma meta. Então é tudo igual. O tempo já disse que vai depender de cada um, e o que é mais importante, não existem criaturas deserdadas, o Pai não abandona ninguém, e não existem também criaturas favorecidas. Então não tem o queridinho de Deus. Essa coisa que as pessoas falam, eu não tenho sorte, Deus me esqueceu, esse tipo de coisa não existe. Não é? Nós temos, tudo que nos acontece em decorrência do que nós já vivenciamos, isso é muito importante. Não existem então seres privilegiados, mas a ninguém é dado a dispensa de trabalhar para progredir. Então veja a importância. Eu não vou evoluir com o trabalho da Lupe. A Teresa não vai evoluir com o meu trabalho. Cada um é responsável por si mesmo. Então todos nós precisamos arregaçar as mangas e ir em busca daquilo que nós queremos e precisamos conquistar para sermos felizes. Uma coisa que é muito importante que nós vemos em outras denominações é a crença em demônios e em anjos. E o que nós já acabamos de dizer, todos fomos criados iguais. Então não foram criados demônios, seres eternamente devotados ao mal, e nem foram criados anjos, seres eternamente devotados ao bem. Não existe isso. Então quem são os demônios? Os assim chamados. Os demônios, assim chamados, ainda são espíritos como nós, só que são aqueles que insistentemente praticam o mal, fazem o mal por intenção. Por que eu estou frisando? Porque existe também o mal por ignorância. Mas nós vemos, principalmente nesse momento desse borbulhar planetário, muito mal feito intencionalmente. Gente prejudicando o outro porque quer, certo? Então, esses seres, eles são os chamados demônios. E aqueles anjos e que são espíritos que já fizeram seu processo evolutivo e hoje se purificaram, já se libertaram de todas as mazelas, de todos os maus atos que cometeram nas suas vidas e já estão trabalhando junto com Deus nesse sistema de cocriação, ok? E o que nós vimos? Ambos foram criados iguais. Demônios e anjos. Os demônios, espíritos ainda inferiores que insistem no mal. Um dia serão anjos? Certamente, porque a isso todos estamos fadados. Foi para isso que nós fomos criados.
Só que o tempo cada um vai estabelecer. E os anjos também foram criados. Nós não sabemos que trajetória eles percorreram, mas já alcançaram um nível de evolução absolutamente diferente e superior. Então, com o Espiritismo também, o que nós vemos? Que nós podemos nos relacionar por meio da mediunidade com aqueles que já deixaram a Terra. E com essas comunicações, o que nós vemos? Aquelas pessoas com as quais nós conversamos, elas são as mesmas que existiam aqui. Ou seja, depois da morte do corpo físico, nós continuamos a existir, então são as mesmas pessoas e garantindo a sua individualidade. Olha como isso é importante. Por quê? Porque existem algumas teorias, uma de que nós nos diluímos num todo, ou seja, nós perdemos a nossa individualidade, e outras de que absolutamente nada vai haver. E a notícia que nós temos do Espiritismo é que nós continuamos a existir e mantemos essa individualidade, ok? O que dá para perceber? A solidariedade que une os vivos e os mortos. Por quê? Porque eles vêm, conversam conosco, nos informam, nos trazem. Como é que foi trazida a doutrina espírita? Via mediunidade. Então, o plano espiritual, ele é solidário com o plano encarnado. Então, os vivos deste mundo são solidários, ou os mortos, né, deste mundo são solidários com os vivos deste mundo. E também deste planeta com outros planetas, porque Jesus disse: há muitas moradas na casa do Pai. Então, existe essa solidariedade de toda a humanidade, que é toda a criação de Deus. Também por isso, por esse conhecimento, nós ficamos sabendo como é que os espíritos existem e estão no plano espiritual. Acompanha nessa ida e vinda e testemunha o quê? As suas alegrias e as suas aflições. E sabe por que são felizes ou infelizes e conhece, fica sabendo o que vai esperar quando for para o outro lado. Então, nós vemos o quê? Aquela pessoa que viveu bem, fez o bem e viveu de acordo com as leis de amor do nosso Criador, necessariamente esse espírito estará numa boa condição no plano espiritual. Já aquele que insistiu em cometer erros, que se desviou, que desrespeitou as leis de amor do nosso Criador, ele vai enfrentar a própria consciência, ele não será feliz no plano espiritual, né? Então, o que nós temos? Com o Espiritismo, nós entramos em contato, somos como que iniciados na vida espiritual. É uma condição que nós temos absolutamente diferente. E o que acaba acontecendo? O futuro, ele não é mais uma vaga esperança. Ah, será que há, será que não há? Não, há um futuro, e há um futuro de continuidade. Ele é um fato positivo. E aí o que acaba acontecendo? A morte, ela deixa de ser um fato assustador para se tornar o quê? A porta da verdadeira vida. A porta da verdadeira vida é a morte. Por quê? Porque nós somos seres espirituais vivendo experiências corporais. Nós não somos corpos que têm espírito, nós somos espíritos que nos utilizamos de corpos. Tanto que o espírito, ele se perpetua, e o que nós vamos trocando nas encarnações são os corpos físicos, não é? Como a gente já vai ver, nós podemos nascer homem, mulher, num local do planeta, em outro local. Então, todas essas possibilidades que existem, né? Então, nós vemos que a morte que existe é apenas a morte do corpo físico. E ficamos sabendo o que também? Por que nós sofremos? Nós sofremos porque nós ainda somos imperfeitos. Sofremos porque somos imperfeitos. O dia que formos perfeitos, nós não sofreremos mais. Por que a imperfeição nos causa sofrimento e aflição?
Porque nós temos em nós a consciência que os espíritos disseram a Kardec foi colocada em nós no ato da nossa criação. E mesmo que nós insistamos em dizer que não sabíamos, na nossa consciência a gente sabe quando está errado. Em qualquer situação, nós sabemos que estamos fazendo errado. Então, este peso, entre aspas, né, de consciência, não nos permite sermos felizes. Então, só o dia que nos liberarmos de todas as nossas mazelas e imperfeições, então seremos felizes, ok? Então, o que acontece? Cada um sofre as consequências diretas das faltas. E quanto tempo vai durar o sofrimento? Vai depender de cada espírito. Aquele que sofre, se insiste em continuar errando, ele só vai aumentando o seu tempo de sofrimento. Agora, se aquele que sofre resolver se arrepender e reparar os erros cometidos, aí ele já está no caminho do bem. Vai demorar? Sim, mas vai demorar talvez menos do que aquele que vai continuar fazendo errado por querer, tá? Então, o livre-arbítrio, ele também é utilizado, ou principalmente é utilizado nessa situação. Mediante uma situação, nós que decidimos qual atitude que nós vamos tomar. Nós que optamos qual caminho nós vamos escolher trilhar. Porque lembra, se nós estamos numa bifurcação e nós tomamos o caminho A é o correto, o caminho B é o incorreto, e nós vamos pelo B, nós vamos ter o trabalho de retomar até a bifurcação para retomar no caminho do erro, né? Para depois começar o caminho do acerto. Então, nós vamos despender muito tempo nesses movimentos. Existem situações que essas coisas não são tão taxativas, mas de uma maneira geral é isso. É apenas quando nós nos corrigirmos pelo arrependimento e pela reparação daquilo que tivermos feito de errado, né? Então, uma coisa que é importante. O Deus que Jesus nos trouxe é um Deus amoroso, bom, justo, sábio. Então não combina com esse Deus a ideia de penas eternas, que também é uma coisa que nós temos notícias. A pessoa cometeu um erro, alguns, e pronto, tá declarado, condenado, que vai viver para sempre no fogo do inferno, né? E aquele que foi bom vai viver no céu. Então não combina com Deus, porque nós já vimos, Deus nos dá todas as oportunidades. O que eu falei agora há pouco? Esses que hoje são chamados demônios, um dia eles serão anjos. Por quê? Porque Deus vai dar as oportunidades que ele precisa para crescer, para evoluir. Ele vai precisar conquistar, mas as oportunidades de crescimento e evolução não lhe serão negadas jamais, porque Deus é Pai de amor, certo? Então, Jesus não falava, né, que nós faríamos o que ele fazia e ainda mais, e ele estava falando para uma população ainda em condição de bastante dor, sofrimento e talvez inferioridade espiritual também, que estamos aqui na Terra ainda, né? A outra coisa que não combina, isso eu já falei, então nós temos de Deus todas as oportunidades. Então, desta forma, a pluralidade das existências, né? Estou continuando nos itens aqui do capítulo, ok? A pluralidade das existências. O que é pluralidade? Pluralidade são várias existências. Então, nós tivemos existências anteriores, a vida é única, existimos anteriormente e vamos continuar a existir depois, né? Jesus já tinha falado, como eu falei lá no começo, mas como o Espiritismo traz, né, ele traz como uma das mais importantes leis para o progresso do espírito. Então, por meio dessa lei, aquelas que são aparentes anormalidades na vida, quando nós olhamos para o mundo e achamos que o mundo está errado,
as coisas que nós vemos não estão corretas, é porque nós não estamos olhando para elas sob a ótica das reencarnações, da pluralidade das existências. Então, por exemplo, as diferenças sociais, não é que todo mundo fala, por que existe rico, por que existe pobre? Né? Então, por que um é saudável e o outro é doente? Né? Que mais? Deixa eu ver aqui. Por que algumas pessoas, algumas crianças morrem na infância e outros vivem tanto? Não é? Por que alguns têm aptidões intelectuais, ou seja, são inteligentes, quando outros não têm? Por que outros têm aptidões morais e outros não têm? Então, se nós formos considerar apenas uma vida que começou essa alma com a criação do corpo, nós não veremos justiça de Deus. Esse Deus não bate com o Deus que Jesus nos trouxe, e é o mesmo Deus que está definido no Livro dos Espíritos, ok? Então, nós vemos o quê? Se a alma é criada com o corpo, né, nós não vamos ter uma solidariedade no passado, porque todo mundo é estranho, tá todo mundo começando agora. E se a alma também deixa de existir depois do corpo, a mesma coisa, nós não teremos uma solidariedade no futuro. E o que vai acontecer? Né? Com a reencarnação, nós já tivemos algumas experiências e continuaremos a ter depois do corpo. Tivemos antes deste corpo, como estamos hoje, e continuaremos a ter depois, né? Então, vai haver o quê? A solidariedade entre o passado e o futuro. E as relações, elas se perpetuam, porque na família, nós sabemos, podem até encarnar espíritos estranhos, mas numa família em geral encarnam espíritos afins, pessoas que vêm fazendo o seu processo evolutivo mais ou menos juntos. Né? E são espíritos queridos que, quando estão do outro lado e nós continuamos aqui, eles continuam a velar por nós, continuam a torcer por nós. Da mesma forma que, quando nós formos, nós vamos continuar ligados àqueles aos quais nós amamos e que vão continuar encarnados depois que nós já tivermos feito o nosso retorno à pátria espiritual. Então existe uma solidariedade, existe uma continuidade, uma perpetuidade das relações com a ideia da reencarnação, certo? Então, o que nós temos? Com a reencarnação, deve desaparecer os preconceitos de raça e de casta, não é? Por quê? Porque nós podemos encarnar em qualquer uma. Eu sempre, quando falo desse tema, eu me lembro daquele filme Mânica, é um filme antigo, acho que é década de 70, 80, no qual é retratada uma história verídica de um menino na Índia, que ele nasceu numa casta inferior. Só que ele se lembra de ter sido uma outra pessoa numa casta superior. E aí era muito difícil. Ele acabou até chegando e encontrando os seus antigos pais, seus antigos familiares, mas não foi aceito. Por quê? Porque ele era de uma casta superior e reencarnou agora numa casta inferior. Então, veja, o mesmo espírito, no mesmo local, com poucos anos de diferença, ele reencarna numa ou noutra casta. Né? Nós podemos nascer como? Né? Ricos ou pobres, um grande senhor, um grande empresário e um proletário, um funcionário. Nós podemos vir numa encarnação e sermos escolarizados, noutra nós podemos estar presos pelas condições necessárias, por exemplo, ao analfabetismo, né? Então, nós podemos nascer de diversas maneiras, inclusive homens ou mulheres, que é a única forma biológica aceita no planeta, apesar dos modismos que estão tentando introduzir. Nós nascemos homens ou mulheres e vivemos essas experiências, e temos na literatura, temos, por exemplo, no livro Memórias de um Suicida, que um homem
que ele tinha sido um homem, que ele era um abusador, aproveitador de mulheres, e para entender o valor da mulher, ele se reencarna, ele é reencarnado, né, como mulher. Então são vivências, nós vamos viver aquilo que for necessário para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Não vai ter outro jeito. Nós vamos encarnar da melhor forma que precisarmos. Não é que nós queremos, é o que nós precisamos para evoluir, para crescer, para desenvolver todas as nossas atribuições espirituais. Afinal de contas, estamos fadados a sermos anjos, né? E aí Kardec fala a seguinte frase que eu vou ler inteira, né? A reencarnação fundamenta o princípio da fraternidade universal. Por quê? Porque nós somos irmãos, nós somos iguais, fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes, recebemos as oportunidades para a evolução da mesma forma e temos o mesmo objetivo. Então somos todos irmãos. O único que não é igual a nós é Deus. O único que não é igual a nós, em essência, é Deus. Nós nos diferenciamos sim pelo nível de progresso que cada um já alcançou, mas nós somos todos iguais. Então veja, a reencarnação fundamenta o princípio da fraternidade universal. Da mesma forma, a mesma lei fundamenta o princípio da igualdade e dos direitos sociais. Então, não há porquê, se nós estamos numa condição, nós tentarmos prejudicar alguém que esteja numa condição diferente da nossa, inferior, ou o inferior ter o problema com aquele que está numa condição superior, porque quando desencarnarmos seremos todos iguais. Então a única diferença que nós vamos ter vai ser pelo corpo físico local de encarnação, mas essencialmente somos todos espíritos, né? Então, pelos direitos sociais e, consequentemente, pela liberdade. Então, a liberdade, ela é um dado oferecido pelo próprio Criador, né? É um direito do espírito. E qualquer um que deseje tolher essa liberdade já está tendo um ato inadequado perante as leis divinas, né? Então, aqui, inferiores ou subordinados, ok? Então, tratar a todos com respeito e fraternidade, porque, como já dissemos, nós podemos nascer nas condições de sermos, de estarmos na mesma família ou não. Aí, outro dia eu estava revendo um filme que eu não lembrava dele ser tão bom. Chama 7 Anos no Tibete. É um filme meio longo, tem mais de 2 horas, mas tem um momento que ele está no mosteiro lá com o Dalai Lama e os monges não deixam que ele mate as minhocas. Ele está fazendo uma construção, não deixa que mate a minhoca e ele não entende nada. Porque aí o Dalai explica para ele que, o Dalai não, o próprio monge fala, não, essa minhoca pode ter sido a sua mãe, né? Então essa diferença é uma coisa importante que nós temos na doutrina. Essa possibilidade de reencarnar num animal ou numa condição evolutiva inferior, ela não é aceita pela doutrina, porque como nós já dissemos, pelo Espiritismo nós evoluímos sempre, nós estamos sempre crescendo. Então não dá para uma pessoa que já foi um ser humano reencarnar num corpo animal. Isso se chama metempsicose, mas não é a crença do Espiritismo.